nossa palavra de hoje está aqui no livro de Atos, no capítulo... eu mexi aqui que eu estava lendo. No capítulo 5, no versículo 12, a palavra diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui fala do tamanho do milagre, dos milagres que aconteciam com os apóstolos. O Senhor Jesus, ele veio à terra, operou grandes milagres e deixou que todo aquele que no nome de Jesus cresce faria milagres como aqueles que Jesus fazia e até maiores ainda. Essa foi a ordem que Jesus deixou. Esse foi o ensinamento que o Senhor Jesus, ele entregou. A cura. Jesus, ele veio para curar, ele veio para libertar. Tanto que a palavra aqui, ela já diz, eram muitos ali curados de enfermidades e de perturbações. Existem muitas pessoas que elas sofrem através de uma enfermidade. Ela sofre através de uma dor, de uma enfermidade que ninguém descobre a razão, porque ninguém sabe o motivo daquela ferida não secar, daquele nódulo não desaparecer, daquele câncer que naquele momento está ali com o diagnóstico nas mãos e os médicos dizem que já é metástico, que já não tem mais o que fazer, que já é ali agressivo, que não tem mais o que a medicina puder fazer por ela, somente ali as situações para poder remediar alguma eventual dor ou situações que ela possa viver. E a medicina, ela tem os seus limites, mas Jesus, ele não tem limites. Além de curar as enfermidades físicas, ele cura também as enfermidades da alma, aquelas enfermidades que são da mente, aquelas que são as perturbações. O que são perturbações? Perturbações é quando uma pessoa ela não tem paz, ela tem a ação do mal sobre a vida dela. Como é a ação do mal sobre a vida dela? É uma pessoa que ela vive com medo, ela vive em meio a uma depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ela tem ali situações que ela não consegue esquecer o passado, ela vive do passado, ela vive olhando para as situações do dia de hoje, que ela tem as novas oportunidades que lhes são apresentadas, mas ela fica com medo porque ela tem um trauma, porque ela tem ali uma experiência que foi muito ruim e ela não consegue superar. Tudo isso são perturbações, tudo isso são brechas que o mal ele tem para agir na vida das pessoas e ele age. O mal ele precisa apenas de um cantinho que ele possa entrar na vida das pessoas. Ele precisa apenas de uma oportunidade para agir na vida das pessoas e ele age através da enfermidade, da dor, das perturbações, dos problemas familiares, ele vai agir. Mas Jesus, ele veio justamente para trazer essa libertação. A libertação do império das trevas. Ou seja, o império do mal, ele passa a não ter mais poder sobre a sua vida. Então você não pode aceitar. Você não pode aceitar o mal agindo na sua vida através de uma enfermidade, de uma dor, de um sofrimento. E algo que às vezes você mesmo permite que seja consumido dentro de você. Muitas pessoas, elas querem ser libertas, por exemplo, de um vício. Muitas desejam largar o vício do cigarro, largar o vício das drogas e não conseguem. Desejam, mas não conseguem. Mas eu digo que para você, que se você tiver esse desejo mais e mais forte a cada dia, orando e se fortalecendo em vida espiritual com Deus, a cada dia mais, você vai conseguir essa libertação. Você vai conseguir a cura, você vai conseguir que Deus alcance a sua vida, que Deus ele transforme. Por isso a oração ela tem que ser incessante, perseverante, não vacilando, não desmaiando na fé, porque há necessidade de perseverança. Há necessidade de você estar firmado nas promessas que Deus ele tem para todos aqueles que o invocam, que o chamam.
como esses homens aqui. Eles estavam fazendo os milagres em nome do Senhor Jesus. A sombra de Pedro, as vestes de Paulo, curavam os enfermos porque eles acreditavam no nome do Senhor Jesus, porque eles faziam os milagres no nome do Senhor Jesus. Igualmente é feito nos dias de hoje. Nos dias de hoje ainda podemos ser ali instrumentos do poder de Deus, instrumentos do poder do nome de Jesus. Então, mas a senhora está falando de quem, pastor? Eu estou falando de todos aqueles que querem fazer uso do poder do nome de Jesus. Esse nome de Jesus está disponível para todos aqueles que creem. Então você pode determinar a sua cura, você pode determinar a cura do seu familiar, você pode determinar em nome de Jesus a libertação dos seus filhos, você pode determinar em nome de Jesus a transformação do seu casamento, as portas abertas, a mudança da sua vida. Está nas suas mãos esse poder. Esse poder que há no nome de Jesus está disponível para todos. Então faça uso da sua fé. Coloque e faça uso daquilo que é para você. Foi feito para mim e para você, foi feito para nós. Foi feito para que pudéssemos realmente, de fato, recebermos de Deus a resposta, o milagre e manifestarmos a glória de Deus nesse mundo, nesse lugar onde vivemos hoje. A palavra ela diz um pouco antes aqui sobre a vida dos apóstolos. Eles tinham toda essa intimidade com Deus, esse milagre que acontecia a todo momento, em tudo que eles tocavam, até quem passava por eles, onde a sombra ali refletia, porque eles viviam com Deus. Esse é um segredo. Você pode querer usar o nome do Senhor Jesus para poder curar as pessoas, para poder determinar a sua própria bênção? Pode. Mas você também precisa ter uma vida espiritual com Deus. Eles tinham. Então, se você for ler um pouquinho antes da mensagem que acabamos de ler, que eu te aconselho a fazer sempre uso disso, sempre você ler um pouco antes, um pouco depois de uma mensagem que você recebe numa pregação, você vai perceber que eles eram diferenciados de fato. Eles tinham uma vida desprendida de todo o mundo aqui. Eles não se apegavam às coisas materiais, não estavam preocupados com aquilo que estava ali acontecendo ao redor deles. Se preocupavam apenas em estar servindo a Deus. Tanto que quando eles aqui estavam pregando e as pessoas sendo curadas, sendo libertas, houve uma grande inveja. Aqueles ali que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, todos aqueles ali que eram do templo ali, eles tiveram inveja, porque o povo estava tendo grande admiração por aqueles homens de Deus. E mandou prendê-los. Não, prenda eles. Não, eles não vão poder ficar aí fazendo isso. Daqui a pouco o povo não respeita mais a gente, só vai respeitar eles. E aí eles foram levados ao cárcere no meio da madrugada. O poder de Deus simplesmente abriu as portas, eles saíram, voltaram a pregar. Deus ele não abandona e não deixa aqueles que confiam nele. Por mais que os homens possam dizer, não, você não vai mais pregar, você não vai mais falar, você não vai mais abençoar as pessoas, Deus ele continua dizendo que vai. Tudo isso porque a pessoa, aquela que fala do nome de Jesus, tem uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus ela é para aquelas pessoas que fazem tudo por esse Deus. Fazem tudo para que realmente esse Deus ele possa ser admirado, esse Deus ele possa ser cuidado, esse Deus ele possa ter o nome dele ali zelado por todos. Pastora, mas como que eu vou cuidar de Deus? Como que eu vou zelar de Deus? Você vai fazer tudo isso quando as suas atitudes refletirem a presença de Deus. Então, se você quer ser ouvido por Deus, se você quer ser atendido por Deus, se você quer que todas as palavras que saiam da sua boca, elas sejam ali para efetivamente mudar a sua vida ou a vida de alguém, tenha uma vida também com Deus. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento de fé. Tenho certeza que ele falou fortemente ao seu coração.